Olá, sexto ano, desculpa, eu vi outra coisa aqui. De novo, desculpa, olá, sexto ano, tudo bem? Nossa última aula juntos, capítulo 11, Conto Popular 3. Como vocês podem ver, eu tenho muito menos slides a apresentar a vocês, porque nosso momento de conto popular vai chegando ao fim. E como também vai chegando ao fim nossos encontros, a partir de hoje não sou eu mais que fico com redação com vocês, será um novo professor, que eu não sei quem é, então espero que estejam todos bem. E para começar a nossa aula hoje, a gente vai direto para o início do módulo 11, que é a página 360, 361, para lermos o texto que não tem título na apostila. Eu coloquei O Pescador e a Comadre Morte, ou já encontrei, eu procurei na internet, encontrei também, perdão, eu procurei na internet e também encontrei vários outros sites falando como só a Comadre Morte, O Pescador e a Morte. Eu peguei O Pescador e a Comadre Morte para nós termos um panorama melhor com relação ao título, beleza? Então peço por favor que todo mundo abra a apostila na página 360 para nós começarmos a leitura do conto popular em si, tá? Vamos lá. Há muito tempo, quando os bichos falavam e a lua não vinha da Ásia, um pescador viveu uma tremenda fase de azar. Por meses, não conseguiu pegar nem mesmo uma sardinha. A mulher dele alimentava os 11 filhos com sopas de raízes e capim. Mas até as raízes e o capim estavam acabando. Então, para completar, nasceu o filho número 12. O pescador olhou o menino e disse, antes de ir para o mar: se não pegar nada hoje, desisto. Vou para a cidade, com sorte arrumo um emprego, senão viro mendigo. A mulher não disse nada. O pescador procurou um lugar onde nunca tinha ido antes. Era perigoso, com as rochas a pique, ondas batendo com força. Ele preparou o anzol e jogou o mais longe que pôde. Na mesma hora, sentiu o peso da linha, o caniço vergando. Fisguei um, disse o pescador alegre, e um dos grandes. Recolheu a linha com todo o cuidado. Não era peixe, não, apenas uma velha gadanha. O pescador atirou a gandanha numas moitas, resolveu continuar pescando. Mal o anzol foi ao fundo, o pescador sentiu o peso da linha e o caniço se vergando. Dessa vez ficou alegre. Dessa vez não ficou alegre. Simplesmente recolheu a linha. Não era peixe, mais um afogado, com uma veste preta como de monge. O pescador desenganchou o anzol. Coitado, sobrou apenas o esqueleto. O afogado respondeu, bom dia, eu sou a morte. O pescador deu 2 passos para trás. A morte se levantou, as vestes encharcadas, grudadas nos ossos. Calma, pescador, ainda não é sua hora. Encorajado, o pescador perguntou, o que fazia no fundo do mar? Tive muito trabalho esta noite. Um navio pirata. Ele naufragou bem ali, no meio da tormenta. Perdi a gadanha. Procurava por ela quando você me fisgou. Está ali, disse o pescador mostrando na moita. A morte pegou a gadanha, deu uma examinada e disse, está perfeita, muito obrigado. Quero compensar você. Precisa de alguma coisa? Olha, preciso de muita coisa, que nem sei o que dizer. Peça a mais importante. Preciso de uma madrinha para o meu filho que nasceu hoje. A morte ficou pensativa por um momento. Aceito. Como presente para meu afilhado, dou um conselho a você. Jogue o anzol onde as 2 ondas se encontram. Dito isso, a morte foi embora. O pescador, sem entender, obedeceu, mas não pegou nenhum peixe, só sacos de moedas de ouro. 12 sacos, como se fosse um para cada filho. Rico com o tesouro do pirata, o pescador deu uma grande festa para o filho menor. A morte compareceu, não aceitou nenhum doce, nenhuma bebida,
batizou o menino e foi embora. Na saída, disse ao pai: se ele precisar de alguma coisa, me chame. Não precisou. O menino era saudável, alegre e muito traquinas. Passaram-se tantos anos que o pescador até esqueceu da comadre. Uma tarde, passeando pela praia, viu alguém numa duna, as vestes pretas abanando ao vento. Quando chegou mais perto, reconheceu a gadanha na mão direita, contra o céu. Então, comadre, há quanto tempo eu esperava por você? Chegou a minha hora? Chegou. Posso pedir um favor? Apenas, já que somos compadres. Depende. Se for coisa rápida, gostaria de rezar antes que me levasse. Pode rezar. Me leva só depois, comadre? Me leva só depois, comadre? Só depois. Pai nosso que, disse o pescador e se calou. E o resto, compadre? O resto digo outra hora. Você sabe que não adianta tentar me enganar, disse a morte. Sei. Mas a vida tem sido tão boa, ainda tenho muita coisa para fazer. Então até daqui a pouco, compadre. A morte se virou, sumiu atrás da duna. O pescador voltou para casa, pensando sem parar. Não sabia mais como viver. Fazia tudo o que lhe desse na cabeça ou continuava do mesmo jeito? Devia retardar sua morte por 1 ano, ou 10, ou por 100? Estava tão distraído que ele tropeçou no morto na praia. Pobre homem, disse o pescador, morreu afogado. E, sem nem se dar conta, rezou por ele. Quando disse a última palavra, o morto se levantou. Era a morte. Vamos, compadre. Então, senhores, espero que vocês tenham gostado do texto. E agora a gente precisa analisar esse texto para saber que tipo de gênero e que tipo de tipo. Assim, vamos lá, eu vou remontar. A gente precisa analisar o texto para ver em qual tipo e qual gênero ele se enquadra. Eu acho que fica um pouco óbvio porque o nome do módulo é conto popular e a gente vem vendo bastante tempo conto popular, em que tipo e gênero ele se encaixa. Mas vamos lá. Vamos direto para tipo. Ele tem predominância narrativa, porque é uma sucessão de fatos uma atrás da outra, tá? Então tem o pescador vendo que estava com os filhos com fome, tentando pescar, ele pescando a foice, gadanha, como está no glossário ao lado, é foice. Ele pesca a foice, ele pesca a morte, ele pede a morte dá um favor para ele como agradecimento, ele pede, a morte fala onde ele pescou. Então, assim, ele não pescou, por exemplo, o ouro à toa. Ele só pescou o ouro porque a morte disse aonde jogar o anzol. Então, ele conseguiu pegar o ouro. O filho dele foi batizado pela morte, não porque a morte apareceu lá do nada, não, mas foi porque o pescador pediu. Então, é aquilo que eu venho sempre falando. Um fato puxa o outro. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver esse texto, ele responde ao que o apostila chama de penta, que é personagem, espaço, narrador, tempo, ação e enredo. Vamos lá. O texto tem personagens? Eu preciso perguntar, quem faz parte da história? Então, quem faz parte da história do pescador e a morte? Eu tenho como protagonistas a morte e o pescador, e como coadjuvante a esposa e os filhos. Então, eu tenho personagens, eu tenho a resposta de quem? Eu tenho a resposta para a pergunta: quem participa da história? Sim, tem. Então, esse texto tem personagens e são esses personagens que vão fazendo a história se movimentar. Então, vamos lá. Protagonistas: a morte e o pescador. Eu não tenho antagonista nesse texto. Coadjuvantes: a esposa e os filhos. Beleza? Agora, vamos lá. Como é que eu construo esse personagem? Quais são os elementos da descrição que ele usa aqui? Eu tenho uma descrição subjetiva ou objetiva, ou seja, a descrição é do ponto de vista do narrador ou do ponto de vista geral? É uma descrição do ponto de vista geral. Eu tenho um pescador que começa pobre, olha os adjetivos usados para o pescador: pobre, rico, e ele tenta enganar a morte, ele tenta ser esperto. Só que quem é mais esperto aqui? Quem é o adjetivo esperto? O pescador ou a morte? A morte, porque em teoria nada engana a morte.
Então, eu tenho esse ponto, beleza? Então, eu já tive eu pensei um pouco de descrição. Próximo. O espaço é o local onde se passa a história. Aonde se passa a história? Lembra lá atrás que eu falei para vocês que é muito difícil falar num, perdão, no conto popular, o lugar ele é indefinido para que todo mundo que lê essa história possa se identificar com ela. Então eu não consigo dizer em que praia se passa isso. Eu sei que se passa numa praia, no lugar próximo ao mar, mas qual lugar eu não sei. Pode ser tanto aqui no Brasil, como na Europa, como na África, pode ser em qualquer lugar, mas é numa praia. Então eu tenho um espaço conhecido por todo mundo, mas ao mesmo tempo que ele é conhecido, ele é indefinido. Nós não conseguimos identificar qual é. Mas a gente consegue saber que é uma praia que é uma praia perigosa, porque ele vai ter essa praia perigosa, que tem rochedos, que tem um lugar onde ondas se encontram. Porque, como eu sei que tem rochedos? Logo no início do texto, ele fala assim, a mulher não disse nada. O pescador procurou um lugar onde nunca tinha ido antes. Era perigoso, com rochas a pique, ondas batendo com força. Ele preparou um anzol e jogou o mais longe que pôde. Então eu sei que é uma praia braba, uma praia que tem um mar revolto. E ao mesmo tempo que eu sei isso, eu sei lá na fala da morte, que ela fala assim, dito isso, a morte foi embora. Aceite como presente para o meu afilhado, dou um conselho a você, joga um anzol onde as duas ondas se encontram. Então eu sei disso, eu sei que é um lugar que é uma praia com mar revolto, ao mesmo tempo que eu tenho a praia com mar revolto, eu sei que tem um lugar onde as ondas se encontram. Mas isso é descrição de um monte de praia que tem por aí. Então, eu não consigo determinar o espaço, e isso é uma característica do conto popular, como ele passa de geração para geração, como ele não tenta explicar nada da realidade, como a ideia dele ser mais ficcional, usar um mundo criado, um mundo diferente para mostrar o que está acontecendo ali, ele é um lugar indefinido. Há uma outra coisa que eu esqueci de falar de personagem, é que nos dois últimos contos populares que nós lemos, os personagens eram animais, lembra? Aqui não. Mas mesmo assim eu mantenho uma ideia de uma coisa, uma fantasia, de uma coisa maravilhosa. Por quê? Nos dois últimos contos, o macaco e a onça, e o casamento da raposa, eu tenho os animais que falam. Aqui qual é o ponto maravilhoso? Qual é o ponto da fantasia? É justamente a personagem morte, tá? Que na nossa realidade é muito mais uma ideia do que uma pessoa mesmo. Passamos para o espaço. Narrador. Eu preciso saber, quem conta essa história participa da história ou não participa da história? Nesse conto, não participa. O conto é todo narrado a partir da perspectiva de alguém que está fora. Então ele está contando o que acontece entre o pescador e a morte. Não só o lado da morte e nem só o lado do pescador. Ele conta os dois lados, o encontro ali. Tá? Então é um personagem, é um narrador observador que vai narrar tudo a partir da terceira pessoa. E ao mesmo tempo ele dá espaço para o personagem falar, porque cada vez que o personagem fala, por exemplo, vamos voltar na página 360. Logo a primeira fala do pescador. O pescador olhou o menino, disse antes de ir para o mar. Disse, ao verbo que vai indicar a fala, 2 pontos. Por que esses 2 pontos? O narrador está falando que a partir de agora, tudo que tiver aqui não é ele que está falando. Desculpa. Ele vai colocar outra versão para quê? Para mostrar para mim, para você, que quem vai falar aqui agora é o personagem. E aí eu vim com a fala do personagem. Bom, foi essa parte, agora a gente vai pro tempo. Eu não consigo identificar quando esse texto passa. Eu sei que isso acontece em algum tempo. O único tempo que eu tenho aqui é do início até o fim, que é bem longo esse texto, porque ele passa, eu não sei quanto tempo passa, mas eu sei que o pescador envelhece, porque a morte espera até o momento dele envelhecer para concluir o contrato. Reparou que esse texto tem 3 passos de tempo? Quando o pescador vai à praia e volta, logo depois passa um pouco de tempo, a gente não sabe quanto, mas passa um pouco de tempo, tem a festa de batismo,
Depois da festa passa bastante tempo e o pescador se encontra com a morte no fim da sua vida. Então assim, a gente tem uma passagem de tempo ali. Então eu não consigo determinar, mas eu consigo saber que esse texto tem uma passagem de tempo entre o início e o fim dele bem longa. Por fim, a ação e enredo. Lembra, a ação e enredo tem começo, meio e fim. Mas a primeira coisa eu vou entender. A ação e enredo, de forma resumida, a ação é como isso aconteceu, como se deu essa história toda. Então eu tenho um pescador que tem uma família passando fome, ele vai procurar pescar num lugar novo que ele nunca tinha ido antes. Quando ele encontra a morte, ele encontra a foice da morte, ele encontra a morte, entrega a foice, ela, como agradecimento, dá um favor para ele pede que ela batize o filho dele, ela aceita, e como presente de batismo ela fala aonde está o tesouro do pirata. Ela vai ao batismo, batiza, e depois de muito tempo ela reencontra o pescador para levá-lo. Reparou que uma ação puxa a outra? A morte ele não achou o ouro à toa. Ele não foi naquele lugar à toa. Tem sempre um motivo para ir ali para encontrar aquilo tudo, tá? Então, onde é o início do texto? O início do texto vai de há muito tempo, um tempo indefinido, como eu falei antes, quando os bichos ainda falavam, uma coisa importante que eu esqueci aqui. Percebeu que o pescador não tem nome? É um personagem genérico também? É outra questão da tradição. Como o pescador não tem nome, pode ser um conhecido do narrador, de quem conta a história, pode ser alguém, aquela velha história, um primo do meu amigo me disse, é esse ponto. Você não sabe quem é o primo do teu amigo, ele é genérico, assim como esse narrador. Então eu tenho personagens indefinidos, tempo indefinido, local indefinido, por quê? Porque qualquer tradição cultural pode contar essa história como fazendo parte dela. Mas voltando aqui, então o início ele vai apresentar tempo, lugar e os personagens. E ele vai até aqui, o tempo, o início, ele termina em Caniço vergando. Não, perdão, fisguei um. Ele vai até mais ou menos quando o pescador fisga a morte. Minto, não. Ele vai até quando ele decide pescar em outro lugar. Ali, nesse lugar que ele decide pescar em outro lugar, eu já tenho o conflito. Porque ele não vai fazer de sempre, ele vai fazer uma coisa diferente do que ele faz. Isso que ele vai fazer uma coisa diferente, acontece uma coisa diferente. Então, o início é bem rápido, é logo o primeiro parágrafo. E logo depois já tem o meio do texto. Já o final, aí sim. O final vai bem longe. O final começa assim, a morte se virou e sumiu atrás da duna. Aí já começa o final. Tá? Então, esse é o texto, início, meio e fim. Voltando para a nossa apresentação, a gente fecha aqui. Gênero, eu vou para a descrição. Como eu falei, os personagens são descritos. É um pescador pobre, com uma família numerosa. A morte é descrita sempre do mesmo jeito. Roupa negra. Um cadáver que usa foice. Então, aquela definição, aquela descrição comum de morte. Não precisa de muita coisa explicativa aqui. Mas perceberam que eu tenho os mesmos adjetivos para a morte? O pescador ele é pobre. E além disso, eu tenho um pescador malandro lá no final. Ele se mostra muito tentando inteligente, muito Pedro Malzarte, João Grilo, tentando enganar a própria morte. Então eu tenho esse outro tipo de descrição. Então eu tenho um pescador pobre que fica rico. Perceberam a transformação do personagem? Usando os adjetivos pobre para rico. Então, e que ao mesmo tempo ele tenta ser malandro, enganando a morte. Só que a morte também é esperta. Olha o outro adjetivo que não é usado no texto, mas podemos chegar a essa conclusão. Tá? Fechando aqui, a gente vai para gênero, variedade linguística, do contexto. Tá. Gênero. O gênero, a gente tem a tradição, é um texto que transmite valor, ou seja, não intente enganar a morte. Anonimato, eu não sei que consiste esse texto, isso é mais reforçado por isso, que é tempo indefinido, local indefinido, personagens genéricos. Tá? A oralidade aqui é um texto de tradição oral, que foi com certeza passado para papel, escrito por um estudioso. Porque é uma parte de folclore, assim, de enganar a morte, tentativa de muitas personagens têm de enganar a morte durante o conto popular. A gente vai encontrar isso com muita força, sempre um personagem ou uma personagem tentando enganar a morte no conto popular.
beleza? Aqui a gente tem a questão da variedade linguística de novo, que eu expliquei na aula passada. É um texto. Aqui não tem muita variedade, a gente tem a questão só das palavras que a gente não conhece, como gadanha, que é um tipo específico de foice, aquela foice que a morte usa mesmo. Eu tenho caniço, que é um outro nome para vara de pescar, como se chama no interior, chama de caniço. Eu tenho moita, que é um tufo de planta grande, e duna. Então, assim, eu não tenho nenhum desvio da norma para tentar representar a fala do personagem, a fala do narrador, mas eu tenho essas expressões que são bem específicas de quem conhece. Isso também é variedade linguística, tá bom? Logo depois da variedade, eu tenho o contexto. Então, esse é um contexto popular, que todo mundo conhece e que é bem comum a gente entender o que está acontecendo ali. E, assim, as palavras que ele escolheu para explicar os objetos, os utensílios, os instrumentos é bem específica, o que demonstra que para o personagem demonstra de onde vem esse texto. Bom, aqui a gente termina a análise do texto de acordo com o personagem, de acordo com os elementos do pentatlo, ou seja, os elementos da narrativa. A gente fecha a análise do texto de acordo com o gênero e eu vou trazer um novo tipo textual. Ela é uma sequência textual um pouco menos qualificada, ela já está naquela questão de transição de gênero para tipo, mas eu já vou chamar de tipo, que tem muita gente que já tem muitos estudiosos que chamam de tipo, que é o texto dramático. É o texto que é feito para criar encenações. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo. O Alto da Compadecida. Reparou que toda vez que aparecer um personagem novo, o nome dele vai aparecer bem aqui, ó. Chicó, João Grilo, Padre. E a fala? A primeira coisa que você tem que perceber, esse texto não tem de forma alguma narrador. De vez em quando aparece alguém ou outro mostrando uma coisa, mas não tem. Então vamos lá. Chicó, mas Padre, não vejo nada de mal em benzer um bicho. João Grilo, no dia que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? Padre, motor é diferente. É uma coisa que todo mundo benze. Cachorro eu nunca ouvi falar. Chicó, eu acho o cachorro uma coisa muito melhor que motor. Padre, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso. Mas benzer cachorro? João Grilo, Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E é uma coisa é benzer motor do Major João Antônio Moraes. Outra é benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. O padre, mão e concha no ouvido. Como? Eu disse que uma coisa era o motor, a outra o cachorro do Major Antônio Moraes. O padre, e o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? João Grilo, eu não queria vir com medo de que o senhor se zangasse, mas o Major é rico e poderoso, e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas disse o Chicó, o padre vai se zangar. O padre, desfazendo sorrisos, zangar nada, João. Quem é ministro de Deus para ter direitos? Quem é o ministro de Deus para ter direitos de se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro? João cortante. Quer dizer que benze, não é? Padre falando para o Chicó. E você, o que é que acha? Chicó, eu não acho nada demais. O padre, nem eu. Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus. Bom, vamos lá, galera. É um texto que te passa uma história, te conta um texto, te conta uma história. Um nome alto. Ele vem muito da Idade Média, que são peças teatrais com esse teor religioso, com esse fundo religioso. Repararam nesse tipo de estrutura aqui, entre parênteses? Isso é, como eu falei para vocês, o texto dramático ele é feito para ser encenado, ele é feito para criar uma cena, muito de teatro. Então, isso aqui, esses termos em parênteses, eles são para que o ator saiba o que fazer, ou seja, mão concha no ouvido, desfazendo-se em sorrisos, falando para Chicó.
isso é para facilitar o não leitor, mas quem vai atuar, quem serão os personagens. Esse, eu posso ler esse texto? Posso ler e entender perfeitamente o que está acontecendo aqui, é uma cena. Mas eu não tenho um narrador, fica tudo muito a critério dos personagens. O cenário ele é descrito brevemente antes. E eu consigo facilmente transformar um texto como o pescador é acumado de morte, lembrei. Um texto desse é possível, é plausível fazer isso, só não é muito fácil. Então, a primeira coisa que eu faria, que eu faria falando com vocês, eu pegaria todas as falas e separaria, tá? E colocaria assim: pescador, morte, mulher. E é claro, você vai precisar de uma hora ou outra colocar assim: ó, e passou-se um tempo no batizado, para facilitar quem vai encenar essa peça, tá? Então, esse aqui é um tipo de texto que ainda está saindo de gênero para tipo. A gente pode ver que tem muitos elementos aqui da narrativa, como os personagens estão todos, os personagens estão todos aqui, ó, todos. As falas que mostram pra gente o que está acontecendo, aonde está acontecendo. Assim, aqui eu não consigo, mas no texto inteiro ele se passa numa cidadezinha no interior do Nordeste, se não me engano. Tá? Sexto ano, então é isso. Eu fecho por aqui, essa é a minha última aula com vocês. Espero que estejam todos bem, que fiquem todos bem. Um forte abraço para todo mundo. Foi um prazer dar aula para vocês e tchau!